Já estamos gravando. Vamos então iniciar a nossa aula. Eu só voltar aqui o slide para a gente poder iniciar. Beleza, você já consegue ver meu slide, né? Ou não? Sim, sim. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá iniciar. Essa aula é apenas de introdução dos assuntos. E aí na próxima, o vídeo que eu vou deixar para vocês da aula dessa semana síncrona, tem aí a resolução de alguns exercícios. E aí na semana que vem a gente volta para dar continuidade a esse assunto. Vamos lá. Então, o assunto de hoje é lógica de predicados. A gente vai prosseguindo aqui na definição e quem for encontrando alguma dúvida, tá certo? Lembrando que a aula vai estar gravada, então depois é só rever. Mas quem for tendo alguma dúvida é só levantar a mão aí ou mandar a dúvida no chat, que assim que eu receber aqui a notificação eu paro para responder. Então vamos lá, minha gente. O assunto de hoje, lógica de predicados, para vocês é um novo método da lógica para a computação, para a resolução de sentenças, tá certo? E aí, como introdução, nós temos aí a seguinte proposição: o computador 4 está com defeito. Certo? O computador 4 está com defeito. Na lógica de predicados, nós temos a definição do que é, dentro de uma proposição, um sujeito e um predicado. De forma similar à língua portuguesa, quando a gente aprende, né, pegar lá uma oração e dizer que naquela oração lá o que é um sujeito e um predicado da oração. Da mesma forma, a gente tem aí a introdução da lógica de predicados. Então, na seguinte proposição, o computador 4 está com defeito. Sim, está sendo gravada no meu computador aqui, não aí, não na plataforma. Na seguinte proposição, o computador 4 está com defeito, nós temos aí o sujeito, o computador 4, e o restante é o que chamamos de predicado, no caso, está com defeito, que se inicia aí com uma ação, né, de estar com defeito. Porém, se a gente pegar uma seguinte proposição, o computador está com defeito. A lógica de predicados ela vai nos perguntar qual computador está com defeito. Então nós não temos uma definição específica nessa segunda proposição de qual o computador que está com defeito, certo? Não temos uma definição do sujeito de forma definitiva, certo? A terceira proposição aí é o que chamamos de sentença aberta, em que x é uma variável, tá certo? X é uma variável e o predicado, obviamente, está com defeito, certo? Como x é uma variável, nós não temos como saber o que representa x. A sentença x está com defeito é uma, é uma sentença aberta. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só falar. Nós temos ainda muito conteúdo pela frente. Certo? Agora nós vamos ver o conceito de proposição aberta. Lembrando que essa aula de hoje é mais de conceituação de conceitos iniciais da lógica de predicados. Então vamos ver aí o conceito de proposição aberta. Proposição aberta é uma proposição que depende de uma ou mais variáveis. Por exemplo, o quadrado de x é 81. Então isso é uma proposição aberta porque ela depende de uma variável x, certo? O número de x é primo, x é pai de y, x mais y é igual a 2x mais e. Então, toda proposição aberta é um exemplo de proposição que depende de uma ou mais de uma variável, certo? Como os exemplos aí que estão sendo mostrados. Em geral, o valor lógico de uma proposição aberta
depende dos valores das variáveis que nela ocorrem. Por exemplo, x é menor que y, o valor lógico dessa proposição vai depender de quê? Dos valores das variáveis. Por exemplo, x é menor que y, a gente pode interpretar como é verdadeira se os valores lógicos de x e y forem 11 e 38, por exemplo. Se x é 11 e y é 38, é verdade que x é menor que y. Mas essa proposição ela é falsa se x for 40 e y for 32. Então, basicamente, o que é que a gente consegue compreender? Que a proposição ela vai ter um valor verdadeiro ou falso a depender dos valores das variáveis. Por exemplo, x para x ser menor que y, então x tem que representar um número, certo? Que seja menor do que y. Caso contrário, essa proposição ela tem então um valor falso. E aí, minha gente, no cálculo de predicados, trabalhamos com sentenças abertas, que a princípio não podem ser então classificadas como proposições, certo? Então, no caso de sentença aberta, nós temos aí, ó, por exemplo, quando x está com defeito, certo? A gente tem uma sentença aberta porque nós não temos uma definição do valor da variável x. E aí, fazemos então a introdução de quantificadores para que os predicados possam funcionar como proposições e se apliquem às regras do cálculo proposicional. Tá certo, minha gente? Então, a gente vai ver um pouco como é que funciona, a partir de sentenças abertas, a gente criar as proposições na lógica de predicados. Alguma dúvida até o momento? Não. Certo. Então, vamos para frente. Dada uma proposição, o predicado ele é indicado por uma letra maiúscula do alfabeto latino e o sujeito com letra minúscula colocada à direita da primeira, certo? A gente viu o conceito de proposição, né? Em que a gente tem um sujeito e um predicado, não é isso? Vocês conseguem verificar isso, né? A gente tem a proposição o computador 4 está com defeito, então a gente tem o sujeito, o computador 4, e o predicado está com defeito. Vejam só. E aí, dado uma proposição, o predicado ele é indicado por uma letra maiúscula, então Amanda vai ser indicada aí pela letra R, R maiúsculo, ou melhor, desculpem, Amanda vai ser indicada por uma letra minúscula, que é o sujeito, tá certo? No caso aí está mais à direita, e o predicado é responsável pelo destaque, tá certo? Vai ser indicado por uma letra maiúscula colocada à esquerda do seu sujeito. O outro exemplo. Lucas não foi um bom profissional. Então, Lucas é o sujeito. Lucas vai ser indicado aí por uma letra minúscula, A, certo? E não foi um bom profissional, ou seja, negação de que foi um bom profissional. Então, vai ser negação de P. Vejam que aí vocês podem utilizar qualquer letra do alfabeto para representar. Se eu quisesse colocar aí X maiúsculo e X minúsculo, eu poderia representar. Lembrando que a letra minúscula representa o sujeito e a letra maiúscula representa o predicado. Tá certo? No terceiro exemplo aí eu tenho eles foram ao baile. Então, eles é o sujeito representado pelo ezinho aí minúsculo e foram ao baile é o predicado representado pela letra B maiúscula. Tá certo, minha gente? Alguma dúvida? Não.
Então, continuando nesse estudo de definição, nós temos a seguinte representação. P de x, que significa que a variável x tem a propriedade ou predicado P. Quando eu tenho aí a utilização de sentenças abertas, certo? Utilizando aí o conceito de variável, eu consigo representar essa questão de representação do predicado para uma variável, certo? Então eu tenho a representação P de x, significa que a variável x tem a propriedade ou predicado P. E aí, dados os valores das variáveis, o predicado assume um valor lógico, certo? Seja ele falso ou verdadeiro. Por exemplo, a pessoa é alta. Temos aí o exemplo. A pessoa é alta. O domínio da minha aplicação é de todas as pessoas. E o predicado é ser alto, né? Ser alto. Lembrando que o verbo ser, ele tem aí a sua representação. Então, para representar P de x, nós temos que P de x é igual a x é alto, certo? Dado que a variável x tem a propriedade ou predicado P. No caso, o predicado é ser alto, certo? E aí, como x é uma variável do sujeito, quando eu tenho, por exemplo, P de Pedro, tá? A gente tem a representação que Pedro é alto. E isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Se eu tiver aqui, ó, P de Tiago, então, P de Tiago é igual a Tiago é alto. E essa representação ela pode adquirir o valor de verdadeiro ou falso, certo? Outro conceito que vocês vão muito ver nas próximas aulas é: eu tenho a seguinte proposição aberta: a pessoa é alta, certo? Nós temos a possibilidade de quantificar uma proposição, tá certo? E aí nós temos duas formas de gerar uma proposição quantificada. A primeira é: todas as pessoas são altas, tá certo? Então nós temos aí uma proposição quantificada, certo? Representando por um nome quantificador de todas as pessoas que são altas. E a outra proposição quantificada que nós podemos gerar aí é a seguinte: existem pessoas altas. Existem vem de que algumas pessoas são altas, ou seja, existem pessoas que são altas. Certo? Então vamos lá. Então vamos entender o conceito de quantificadores. Quantificadores são palavras ou expressões que referem a quantidades tais como todos e alguns e indicam para quantos elementos do domínio um dado predicado é verdadeiro. Também pode ser definido como operadores lógicos que, quando acrescentados aos predicados, obtemos proposições que se referem a todo um conjunto ou a uma parte dele. Certo, minha gente? Então, existem dois tipos de quantificadores. Nós temos o quantificador universal e o quantificador existencial. Nós temos aí dois tipos de quantificadores. Exemplo: todos que prestaram concurso foram contratados. E o outro exemplo é: alguns que prestaram concurso foram contratados. No primeiro exemplo, nós temos aí a utilização de um quantificador universal, que vem de todos. Todos vem atribuindo aí o significado de um quantificador universal. Já alguns dos que prestaram concurso foram contratados, representa o quantificador existencial,
tá certo? E a gente vai ver daqui a pouco o símbolo desse quantificador existencial. Alguns vêm de existem alguns, certo? E aí vem como quantificador existencial, que refere-se à existência de alguns dos quais a proposição é válida. Então, o vocabulário e regras de formação das proposições utilizando os quantificadores são os seguintes. Pode ser utilizado parênteses, os operadores lógicos que vocês já conhecem, então o nível de dificuldade ele é menor, dada que vocês já conhecem esses operadores lógicos, e os quantificadores. O primeiro aí é o quantificador universal, que é tipo esse A aí de cabeça para baixo. É o quantificador universal. E o segundo, esse Ezinho aí virado, ao contrário, ele é o quantificador existencial. Certo, minha gente? Alguma dúvida até aí? Então vamos lá, dar continuidade. Professor, só uma pergunta na verdade. É porque na última atividade que você passou, eu lembro que, pelo que eu notei, tinha um negócio que era disjunção exclusiva. Ele entra nesses símbolos lógicos de operadores, quantificadores ou parênteses? Sim, entra assim. Vocês vão ver ele no final do conteúdo. Vamos continuar então. Depois essas dúvidas paralelas, a gente tira no final da aula, que é o para aí a gravação do vídeo, e a gente tira dúvidas que não são referentes a esse assunto que nós estamos vendo agora. Certo? Então, nós temos aí os símbolos lógicos que a gente viu, e temos também a formação das proposições utilizando também os símbolos não lógicos, que são, por exemplo, letras nominais, letras minúsculas de A até T, as variáveis, que também são letras minúsculas de U a Z, tá certo? Então, é apenas uma forma de representar quando a gente tem uma variável, certo? Uma variável a gente representa, por exemplo, como U, X, Y ou Z, tá certo? Dado que numa representação lá de um predicado, vocês viram que uma parte é representada, por exemplo, o sujeito é a letra minúscula, né? Então são as letras nominais, que são de A até T minúsculo, certo? O resto são as variáveis, certo? U, X, Y, Z. E o predicado ele é representado por letras maiúsculas, não é isso? Então a gente pode usar P, Q, R, S, T, U, mas a gente pode utilizar todo o alfabeto, tá certo? Para representar letras predicativas, tá certo, minha gente? Então vejam que isso aí é bastante útil para que vocês consigam formar lá as devidas proposições. Por exemplo, eu não vou explicar agora o passo a passo, a gente vai ver isso depois com mais calma, mas nós temos aí o seguinte exemplo e a sua efetiva representação. Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Então a gente tem aí, ó, para todo x, se h de x, então m de x, h de s, portanto, m de s. Travada. Oi? Travou, foi? Não travou não. Acho que ele se esqueceu. Pra mim tá normal. Beleza. Outro exemplo aí. A gente vai ver isso passo a passo depois com mais calma. Não vamos parar agora, já que nós temos ainda temos muita introdução desse assunto. E hoje é mais importante ver a introdução. Segundo exemplo. Existem pessoas que não gostam de viver. Então nós temos aí
o quantificador existe algum x, certo? P de x e negação de v de x. Então a gente vai entender como isso é formado bem direitinho, tá certo? Utilizando lá o vocabulário e utilizando as regras de formação. E aí uma fórmula atômica é uma letra predicativa seguida por zero ou mais letras nominais. Por exemplo, Fa. E aí fórmulas atômicas formadas por zero letras nominais são exatamente as letras sentenciais do cálculo proposicional. O conceito de FBF, ou seja, fórmula bem definida ou bem formada do cálculo de predicados, é definido pelas seguintes regras de formação. É apenas uma conceituação, pessoal, que toda fórmula atômica Px, certo? Dado que Px é uma fórmula, toda fórmula no seguinte formato é uma FBF, é uma fórmula bem definida. Segundo, se Px é uma FBF, então a negação de P de Px, é uma FBF. Terceiro conceito é que se P de x e Q de x são FBF, então a disjunção, a conjunção, a condicional e a bicondicional entre Px e Qx também são FBF. Outro conceito também é que se Px é uma FBF, então para todo x, Px e existe algum x, Px também serão FBF. Isso aí é só o conceito de fórmula bem definida ou fórmula bem formada, tá certo? Aí nós vamos entender agora um pouco, de forma mais calma, os quantificadores que a gente começou a entender nos slides anteriores. Então vamos entender um pouco sobre quantificador universal e quantificador existencial, certo? Hoje a gente vai conseguir entender esses dois quantificadores. Um enunciado da forma todo S é P pode ser expresso com o uso da letra X para denotar uma variável para representar objetos individuais. Assim, expressamos o enunciado por qualquer que seja x, se x é S, então x é P. E aí adotamos um símbolo para representar qualquer que seja ou para todo, certo? Que é o seguinte quantificador universal. Como eu disse, ele parece um A de cabeça para baixo, que se lê para todo ou para qualquer. Para todo, eu gosto de ler ele para todo x, P de x, certo? Ele parece aí uma função, P de x. Então temos aí o conceito de quantificador universal, que ele representa o conceito de universalidade para todo x, ou seja, para toda variável. Esse símbolo chama-se de quantificador universal. Em vez de escrever x é S, escrevemos Sx, e de modo análogo, o enunciado se torna para todo x Sx, então Px. Por exemplo, todo gato é mamífero, certo? Todo gato é mamífero. Como é que a gente consegue trazer isso para a nossa lógica de predicados? A gente pega a nossa sentença de todo gato é mamífero e transformamos em para todo para todo x, se x for um gato, então x é mamífero, certo? Considerando o conceito aí de variável. E aí nós temos os seguintes predicados: gx, em que x é um gato,
e MX, que X é um mamífero. Veja que a gente pegou a sentença, trouxemos ela para o conceito de quantificadores, para todo X, se X for um gato, então X é mamífero, e aí nós temos os dois predicados, G de X, X é gato, M de X, X é mamífero. E aí, como é que a gente consegue trazer isso para o conceito da lógica de predicados? Nós temos, para todo x, então, o quantificador existencial, g de x, que x é um gato, então m de x, que x é mamífero. Certo, minha gente? Então, facilmente a gente consegue trazer, definindo, então, quem são os seus predicados. E o então, o símbolo condicional, vem do nome então aqui, que foi utilizado para escrever para todo x, se x for um gato, então x é mamífero. Outro exemplo, todos os bytes têm 8 bits. Aí nós temos para todo x, se x for um byte, então x tem 8 bits. Certo? Quais seriam os predicados? Byte de x, né? Se x for um byte, e 8 bits, x tem 8 bits. Então a gente tem para todo x, byte de x, então 8 bits de x. Beleza, minha gente? Consegue compreender? Sim, sim. Sempre que tiver esse negócio de todos, aí bota o negócio para todo, né? Isso, para todo x. Certo? Já no quantificador universal, a gente tem aí a seguinte representação. Enunciados da forma algum S é P necessitam de um quantificador de um quantificador existencial, denotado pelo símbolo esse Ezinho aí virado ao contrário, que pode significar algum, existe, para algum, assim. Se nós temos algum S é P, ele é expresso da seguinte forma: existe algum X, SX e PX. E nós já uma proposição do tipo algum S não é P, nessa notação ficaria existe algum X, SX e negação de PX. Certo, minha gente? Quantificador universal é esse Ezinho aí virado ao contrário, que a gente lê como existe um, existe algum, há pelo menos um ou para algum. Então nós teríamos aí o quantificador universal. Exemplo: existe algum político honesto. Ou seja, para pelo menos um X, ou seja, existe algum X, X é um político e X é honesto. Então nós temos aí, a gente pode criar dois predicados, político X e honesto X, em que político X é um político e honesto de X tem aí o seu valor em que X é honesto. E aí a gente pode representar utilizando o quantificador de existe algum X, político de X e, né, vem aí a conjunção, a gente pode transformar isso normalmente, e honesto de X. Certo, minha gente? Alguma dúvida nesse exemplo? Não. Não. Beleza. Tá travando aí não, né, pessoal? Não, Só acho foi que para estava travando só no de Gustavo. só de Gustavo mesmo. Aqui a internet tá tranquila.